Igreja do Avivamento, graça e paz, Igreja do Avivamento, aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem nessa noite? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, e quem está bem vai ficar melhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje é uma noite especial, uma noite que o Senhor preparou para falar ao teu e ao meu coração. Faz uns dias que eu estou movido com essa palavra dentro do meu coração, poucos dias, e eu quero compartilhar com vocês esse algo que me impressionou, esse algo que me impactou também. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para quem não sabe, segunda carta aos Coríntios está depois de primeira carta aos Coríntios. Está entre Gênesis e Apocalipse. Está bem aí. Quem achou, diga célula. Quem não achou, diga escola de líderes. Meu Deus. Será que... Fala assim, está aí, Coríntios? Pergunta se está aí na sua Bíblia. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá. Quem não achou, já está na tela. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, o tema dessa mensagem é o meu espinho na carne. Eita. E para que eu não ficasse, obrigado, orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes, diga 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder, diga poder, o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, diga, quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Tu és o Rei de toda a terra. Tu tens uma graça especial para ser derramada sobre nossas vidas hoje. Ah, meu Pai, abre o depósito de graça e começa a liberar graça sobre esse lugar, sobre nossas vidas, Senhor. Nós carecemos dessa graça que é poder de Deus. Então nos abençoa, Senhor. Essa é a Tua palavra. À medida que a Tua palavra é exposta, nós somos expostos a ela. E que aquilo que há em nós, que não é Teu, retira. Mas aquilo que é Teu e não está em nós, coloca. E nos transforma a Tua imagem e a Tua semelhança. Toma esse irmão, essa irmã que chegou hoje aqui aflito, perturbado, preocupado, preso, diante de situações que parecem impossíveis. E começa a trazer fé e gerar esperança em seus corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você orou comigo, diga amém. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O meu espinho na carne. Olha isso. Queridos, o que falar sobre o apóstolo Paulo, não é? Talvez você, até que é o mais novo na fé, ou mais antigo, tenha alguma coisa para falar sobre esse grande homem de Deus. O apóstolo Paulo, que foi um dos responsáveis por escrever a maior parte dos livros do Novo Testamento. De 27, ele escreveu 13/14, né? Porque dizem que ele escreveu Hebreus também. Você vai ouvir histórias de Paulo que foi apedrejado, mas não morreu. Você vai ouvir história de Paulo que foi picado por uma serpente, sacudiu e jogou no fogo.
e não morreu. Você vai ver a história de um homem que passou por naufrágios, e ele dentro da cela, num navio, ele disse: fiquem perto de mim, porque só o barco vai perecer. Ninguém vai perecer, porque quem está no barco com Jesus não perece. Você vai ouvir histórias de Paulo viajando para lugares, pregando o evangelho, levando a mensagem do Senhor. Você vai ver ele curar um jovem que caiu de uma janela, ele estava morto e ele ressuscita. Você vai ver inúmeras histórias sobre esse grande homem de Deus. Mas, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver Paulo colocando algo particular da sua vida para os coríntios. E ele começou a dizer: olha, eu poderia me gloriar em muitas coisas, mas não tenho prazer em me gloriar nessas coisas. Muito pelo contrário, eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Foi-me dado um espinho na carne. Ele não disse que Deus deu, ele não disse quem foi que deu, mas ele disse: foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, que todos os dias vem me esbofetear. E eu 3 vezes orei, mas a resposta de Deus não foi a que eu queria. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Traduzindo, não vou te dar o que você pediu. Então imagine se Paulo, um homem desse, né, que nós escolheríamos para ser o camisa 10 do nosso time, seria aquele que era o primeiro a ser escolhido. Ele teve que orar 3 vezes por algo que ele queria. Ele queria apenas alívio. Ele queria apenas se ver livre daquele problema. Ele queria apenas se ver solucionada a sua causa. Mas eis que a voz de Deus disse: não, eu tenho para você outra coisa que você não pediu. Mas tudo aquilo que Deus te dá que você não pediu é muito melhor do que aquilo que você pode pedir. No início, a gente não entende, mas quando a gente recebe, a gente levanta a mão e diz: graças a Deus. E hoje vai acontecer isso com você. Quem está comigo, diga amém. Ele foi um dos maiores homens da Bíblia. Esteve em muitas situações difíceis por amor a Cristo. Sem dúvida, ele é um exemplo e uma inspiração para cada um de nós. Mas a gente percebe nessa mensagem que ele tinha um espinho na carne. Que ele tinha que lidar com um mensageiro de Satanás. E essa palavra mensageiro no original, ângelos, ou seja, anjo, mensageiro, um mensageiro do diabo. 3 vezes orei e nada. Deus disse não. Mesmo sendo quem ele era, tendo feito o que ele fez, ainda assim Deus não atendeu o pedido dele. Curioso, né? Às vezes a gente pensa que, pelo muito que a gente faz para Deus, a gente tem direito de receber o que a gente quiser. E tem vezes que a gente ora e Deus não dá. E tem vezes que a gente pede e Deus diz que não chegou o momento. E tem vezes que a gente clama e Deus fala: espera, segura, não. E aí? E quando diz não? E quando Deus fala: o que a gente faz? A gente fica meio desesperado. Às vezes a gente se sente injustiçado. Às vezes a gente quer brigar com Deus, quer parar, quer desistir. Mas a palavra do Senhor diz: eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. O plano de te fazer o bem, não o mal. De dar a você o fim que você espera. Mas diante do Pai nós somos como crianças. Diante do Senhor nós nem sabemos o que queremos. Mas Ele, o Deus Todo-Poderoso, sabe todas as coisas. Ele conhece o meu e o teu coração. E hoje, uma graça vai ser liberada sobre a tua vida.
Um poder vai ser liberado sobre a tua vida. E ainda que o hoje de Deus para você seja não, você vai estar pronto para quando o dia do sim chegar. Aleluia! E eu fiquei intrigado, já faz tempo que eu penso sobre isso, né? Que espinho é esse? Quem é esse mensageiro de Satanás? Já li algumas vezes, e a gente lê, e às vezes não para prestar atenção no que a gente está lendo. E aí eu fui fazer uma pesquisa lá no tio Google, né? Tio Google, espinho na carne. E aí eu vi que algumas pessoas falavam que o espinho na carne poderia ser um problema de visão que o apóstolo Paulo, teoricamente, tinha. Quando ele vai no caminho de Damasco, aquela forte luz vem sobre ele, ele cai do cavalo. Alguns achavam que o espinho na carne era a visão. Mas vê se faz sentido com aquilo que a gente leu. Um enviado de Satanás vem me esbofetear a cara. Vai me esbofetear a cara porque eu não enxergo? Não tem muito sentido. Há quem diga que o mensageiro de Satanás era um símbolo para uma doença chamada epilepsia. E na época, quem tinha essa doença, diziam-se que era o mensageiro lá de Satanás. Será? A gente não vê nenhum indício disso na Bíblia, que Paulo tivesse esse problema. Alguns achavam que eram doenças crônicas. Alguns achavam que o espinho na carne poderiam ser opositores, pessoas que rivalizavam contra ele, contra o Evangelho. Mas você vê no texto mais à frente que ele vai dizer: eu tenho prazer nas aflições, eu tenho prazer nas tribulações, não é? Então não faz muito sentido. Há outros que vão dizer que Paulo tinha conflitos morais, Paulo tinha fraquezas na carne. Outra coisa que também não faz sentido, porque ele diz um pouco antes: eu conheci um homem que 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu, e viu coisas que ao homem são indizíveis, não é lícito ao homem dizer. Ou seja, era um homem santo, consagrado. Ninguém chega tão perto de Deus se viver em pecado, porque a palavra de Deus vai dizer: seja santo como eu sou santo. Vai dizer: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se alguém quiser ver o Senhor, se alguém quiser estar perto de Deus, tem que se purificar. Então não fazia sentido isso. Então eu comecei a meditar sobre a história de Paulo, e eu comecei a perceber que lá em Atos 7, começa a falar da história de um jovem chamado Saulo. Para quem não sabe, Paulo e Saulo. Saulo era o Paulo antes de Cristo, e Paulo é o Saulo depois de Cristo. E diz a palavra no capítulo 7 que um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, foi acusado de blasfêmia. E ele pregava. Se você quiser saber um resumo do Antigo Testamento, emendando no Novo, lê Atos capítulo 7. E ele começa a sua defesa, explicando ponto a ponto que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que veio transportar o homem das trevas para a luz, aquele que veio resolver o problema do pecado, que veio ser o caminho, a verdade e a vida. E quando aqueles homens que o julgavam ouviam Estevão dizer essas coisas, decidiram apedrejá-lo, acusaram de blasfêmia. Mas à medida que as pedras eram jogadas em Estevão, Estevão olhava para os céus e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque ainda que taquem pedra em você, se os teus olhos estiverem para o alto, elas não vão te causar dor. Antes, você vai ver os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Estevão teve uma visão do Senhor. Mas ali estava o jovem Saulo, recebendo as capas daqueles que tacavam as pedras. Tem muita gente que não tacou pedra, mas ficou com as capas.
Tem muita gente que não fez, mas compactuou com aqueles que fizeram. Pense, ser conivente também é pecar juntinho. E no capítulo 8 nós vamos ver Saulo, mais maduro. E a Bíblia diz que ele odiava a igreja. Ele queria destruir a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1. Saulo consentia na morte de Estevão. Versículo 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. No capítulo 9, nós vamos ver Saulo, cheio de autoridade, indo aos sacerdotes buscar autorização para ir até a outra província chamada Damasco, a fim de prender e jogar na cadeia em Jerusalém, seja homens, seja mulheres. E ele pega essas cartas e vai, juntamente com os seus, até o caminho de Damasco. Quando de repente do céu uma luz forte e poderosa o derruba daquele cavalo, e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento Saulo no chão, sem enxergar, responde: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Entra na cidade, alguém vai te dizer o que você tem que fazer. E diz a palavra que Saulo estava 3 dias orando, não comeu nem bebeu nada, cego, esperando que um tal Ananias, que ele tinha visto numa visão espiritual, fosse lá e impôs mão sobre ele, para que ele recuperasse a visão. E quando Deus chama esse homem, Ananias, fala: Ananias, eu quero que tu vá à rua chamada direita, lá está um jovem chamado Saulo, um homem chamado Saulo, coloque as mãos sobre ele, que ele vai recuperar a visão. E Ananias começa a argumentar com Deus: mas o Senhor, esse homem é mau, esse homem veio aqui para nos prender, esse homem tem feito coisas ruins em Jerusalém, quantas pessoas têm fugido das suas casas, abandonado, porque esse homem tem pego essas pessoas e jogado nas prisões. E o Senhor falou: eu tenho um plano para ele. Deixa eu dizer para você uma coisa, talvez você pense que esse negócio de Deus não é para você, porque você já teve uma vida de tantas formas. Mas Deus não vê o que você é hoje. Deus vê o que você vai se tornar nele. Existe um Saulo depois de Cristo, e vai haver um você depois de Cristo também. Ele disse: Ananias, vai lá, porque ele é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Fala para o seu irmão: irmão, você é um vaso escolhido. E aí Ananias foi, crendo no Senhor, temeroso pelo que ele conhecia sobre Saulo. E quando ele chega lá, ele fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho de Damasco, me enviou aqui, e eu estou aqui para que você recupere a visão. E aí Ananias coloca a mão sobre Saulo, e Saulo recupera a visão, se levanta e é batizado. E naquele momento ele é transformado de perseguidor em pregador. Ele é transformado em aquele que aprisionava para aquele que libertava. Deus vai transformar você, assim como Jesus mudou a água para vinho. O que você era não é mais. Você vai ser algo melhor, algo novo, algo melhor, algo novo. Se é com você, dá um aplauso a Jesus aí. Aleluia. Existe um Paulo antes de Cristo, Saulo, e existe um Saulo depois de Cristo, Paulo. Desculpe. O perseguidor passou a ser perseguido. E o mais interessante de tudo é que Saulo, ele estava certo lá antes do encontro com Jesus. Ele estava certo de que o que ele fazia era o correto. Ele estava certo que aquilo que ele fazia era a vontade de Deus. Saulo escolheu um caminho pessoal, um caminho próprio, e trilhou esse caminho. Foi por esse caminho.
decidido nesse caminho, fazendo coisas dentro desse caminho. Quantos de nós vivemos parte da nossa vida andando em caminhos que nós escolhemos para nós mesmos, achando que estávamos fazendo a vontade de Deus, ou mesmo que Deus aprovava, ou mesmo que Deus nem existia ou não se importava, até que um dia caímos do cavalo. Cair do cavalo dói. Cair do cavalo machuca. Quantos de nós, por escolhermos o caminho que queríamos, hoje estamos sofrendo perdas? Hoje estamos debaixo de circunstâncias que não era para nós vivermos. Saulo não precisava cair do cavalo, mas às vezes é a única maneira de Deus abrir os nossos olhos para algumas coisas. Talvez Saulo ainda tivesse na sua memória a pregação de Estevão. Por que eu não dei atenção a Estevão quando eu era jovem? Quem já pensou assim? Por que eu não aceitei Jesus quando eu era novo? Por que eu não aceitei Jesus quando falaram para mim? Por que eu não entreguei minha vida a Jesus quando aquele irmãozinho me deu um folheto? Quando um cara do trabalho, um amigo do trabalho falou que Jesus podia mudar a minha história? Por que eu não entreguei a minha vida a Jesus quando eu assisti aquele programa na televisão? Quando eu senti algo queimar dentro de mim? Por que eu resisti tanto? Imagine Saulo, irmãos, um homem que prendeu, que muitos talvez morreram por causa dele, se deparando com a realidade que era contrária àquilo que ele tanto acreditava. Quanto desperdício! Quanto tempo perdemos? Quanto tempo desperdiçamos? Para um pouquinho e reflita, será que você teria perdido tantas coisas que você perdeu, se tivesse entregue sua vida ao Senhor mais cedo? Hein? Talvez dentro da memória dele tinha as prisões, as pessoas nas cadeias, pessoas que eram do Senhor, que poderiam estar servindo a Deus, pregando o Evangelho. Por que, Senhor? Por que eu não abri meu coração? Por que fiz tanto mal aos filhos de Deus? Eu creio que Saulo pensava sobre isso. E aí que eu volto lá no nosso espinho na carne. Talvez o espinho da carne era algo chamado passado. Talvez o mensageiro de Satanás se chamasse passado. Quantos de nós estão debaixo de uma colheita do passado? Hoje estamos vivendo em família de uma forma ruim, porque lá atrás tomamos escolhas, tomamos decisões. Por que hoje eu conversava com um cliente, 18 anos, ele queimadão de sol, jogador de futebol, e eu falava para ele, rapaz, passa um filtro. Eu me esqueço, minha mãe sempre fala, falei, vai ter um dia, você sabia que a pele é o maior órgão do corpo? Fica no sol para você ver, hoje você não sente nada, mas amanhã você vai ser assombrado pelo seu passado. Quantos de nós estão aí hoje passando aperto de doenças, porque não nos cuidamos, porque não tomamos remédio? Quantos de nós estão trabalhando hoje, ralando, porque lá atrás não quis estudar? Hein? Quantos de nós poderíamos hoje ter uma vida muito melhor, se tivéssemos escolhido o caminho certo? Mas hoje o Senhor está aqui. Há um segundo momento na vida daquele que crê. Há um Saulo antes de Cristo, mas há um Paulo em Cristo. Deus vai mudar a sua vida. Talvez o mensageiro de Satanás que atormentasse Saulo naquela cadeia se chamava passado. Talvez as imagens
dos irmãos que foram presos, que foram mortos, que foram arrastados, separados de suas famílias, o atormentava. E aí ele ora, ele ora, ele ora, ele ora: Senhor, me livra, Senhor, me tira desse tormento. Quantas vezes nós oramos: Senhor, muda isso, muda aquilo, transforma a minha situação, Senhor. Quantas vezes eu orei por coisas que Deus não transformou, que Deus não mudou, porque era uma colheita. Você tem direito de escolher o que você vai semear, mas você não tem direito de escolher o que você vai colher. E hoje nós colhemos coisas: mas nós somos salvos, sim, aceitamos Jesus, somos salvos. Não estamos mais presos no pecado, estamos em Cristo, amém, glória a Deus. Mas existe uma consequência. Davi viveu uma consequência na sua família por causa do pecado que ele cometeu com a mulher de Urias. A espada nunca mais saiu da casa dele, os filhos dele morreram à espada. Consequências do nosso pecado. Talvez estava lá Saulo atormentado por causa desse espinho, e ele ora, e Deus fala para ele: a minha graça te basta. Aquela resposta que a gente não quer ouvir. Eu me lembro de uma vez que eu orava por uma situação, e aí Deus falou assim: eu não te dei uma serpente. E eu falava: é uma serpente. E aí o Senhor falou: eu não te dei uma serpente. Eu falei: não, eu estou vendo uma serpente aqui. E aí o tempo passou. E aí um certo dia eu estava lendo a Bíblia, e lá estava escrito: vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Se o teu filho te pedir peixe, você não dá pedra. Se o teu filho te pedir um pão, você não dá uma serpente. Muito mais dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Eu vivi um tempo de muita aflição, mas essa aflição me empurrou para perto de Deus. E eu recebi de Deus algo que eu não teria recebido se eu não tivesse na aflição. Repita assim comigo: existe um propósito no meu espinho, me levar para Deus. Infelizmente, é assim. Lembra daquela máxima? Quem não vai no amor, vai na... Não, calma aí. Quem não vai no amor, vai na... Rapaz, nem Salomão, hein? Tá numa água de coco aqui, rapaz. Será que eu estou acostumado? A gente não pode dizer se esse foi o espinho de Saulo, né? A gente pode conjecturar, imaginar. A Bíblia não diz o que era. Mas você sabe qual é o teu espinho. Hein, crente? Você sabe aquilo que aperta você. Sabe ou não sabe? Hein? Tem uns irmãos que estão rindo aí. A irmã apertou o marido ali. Não, não é isso que eu estou falando. É algo que está dentro de você. É algo que perturba você. Você vem para a igreja, você vai para a célula, você busca, mas está lá aquela fraqueza. Está lá aqueles pensamentos. Você coloca a mão na cabeça, às vezes parece que vai mudar, não muda. Às vezes parece que vai sair, quando chega lá no mês que vem, você viu que não saiu, foi nada. E aí você começa a ficar frustrado porque não está vendo a resposta. Mas hoje o Senhor vai dar uma resposta para você. Talvez você foi como um Saulo um dia, trilhando o seu próprio caminho, que não tinha nada errado no que você estava fazendo. Talvez você passou por algum Estevão por aí. Como eu disse para o meu amigo,
que me evangelizava na empresa que eu trabalhava. E ele falava: cara, eu conheço alguém que pode te ajudar. E eu ia para a festa da empresa e bebia todas. E aí eu saía da festa da empresa e jogava tudo na porta, fazia vergonha. E aí no dia seguinte tinha que ir para o serviço, pastora. E eu nunca me esqueço, porque eu estava tão ruim que eu parei na porta do trem assim, abaixei. E aí parou um garotinho com um biscoito de nata do meu lado, aqueles de Petrópolis. Quando ele abriu o pacote, o negócio veio dentro do meu nariz assim. Eu, meu Deus, tira essa criança daqui. E aí o meu colega arrumou um lugar, e aí disse: senta. E aí eu sentei. E aí eu falei para ele: cara, minha vida está horrível. Minha vida está, não aguento mais. E aí ele falou: conheço alguém que pode te ajudar. Aí eu falei para ele: Vanessa, vai falar de Jesus de novo, tu é muito chato. Mas hoje eu olho para trás e digo: por que eu não aceitei Jesus naquele trem? Tanta coisa eu perdi porque eu não aceitei Jesus naquele dia. Tanta coisa eu deixei de viver porque eu não aceitei Jesus naquele dia. Porque eu não aceitei Jesus naquele dia, eu perdi emprego. Eu perdi o convívio com a minha filha mais velha. Eu perdi o respeito da minha família. Sabe, às vezes Deus está dando oportunidade para a gente. Olha, às vezes Deus está dando oportunidade para você viver uma mudança. Mas você está resistente. Está com o coração duro. Não deixa a oportunidade passar. Você não precisa cair do cavalo. Mas se você andar no seu caminho, você vai cair do cavalo e vai terminar com um espinho na carne. Eu perdi o convívio com a minha filha, porque eu quis viver uma vida mundana. Hoje eu tenho uma filha de 18 anos, que eu não convivi tanto quanto eu gostaria. Quantas vezes eu orei e oro por ela. Quantas vezes eu chorei no meu quarto. E aí o Senhor disse para mim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei pela salvação que há de vir. Quem chora nos pés do Senhor encontra a resposta. Ainda que você tenha um espinho na carne, o Senhor tem uma graça para derramar sobre você. O que Deus prometeu ainda não aconteceu, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Talvez você hoje pense: quanto tempo eu perdi porque eu não ouvi. Talvez você criou o próprio caminho, fechou o coração, só acordou quando caiu do cavalo e hoje tem um espinho na carne. Colheitas, fracasso, fruto do estilo de vida que você viveu. Hoje o teu passado te assombra. Tem coisas que roubam teu sono. Tem coisas que tiram a tua paz. Tem coisas que colocam você em tristeza. Você dorme muito bem, no outro dia você está mal. É mentira, gente. Acontece isso. O peso do passado, o peso das escolhas nos colocam no chão. Quantas vezes a gente está bem, no outro dia a gente está angustiado, amargurado, e a gente nem entende porquê. E a gente pede a Deus: Senhor, me alivia, muda isso, retira, transforma. E talvez até hoje não teve mudança. Mas não fica frustrado não, sabe por quê? Porque com Paulo foi a mesma coisa. E se Paulo era tudo isso que a gente viu que ele era, ainda assim Deus disse para ele não. Era porque Deus tinha algo melhor para fazer na vida dele. Enquanto a porta do não está diante de você, Deus está preparando a porta do sim para te colocar. E se hoje o que você está pedindo Deus não te deu, é porque o que Ele tem para você é maior do que você possa imaginar. A Bíblia vai dizer: aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, nem sequer passou pela mente do homem. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor? Então se prepara, porque o mais de Deus vai vir na tua direção. Em nome de Jesus.
Paulo só queria se ver livre daquele tormento. Ele pediu: afasta de mim. E Deus disse não. Paulo queria que o espinho fosse removido. Deus disse não. Deus não queria dar o espinho. Deus não queria tirar o espinho. Deus queria dar graça. Paulo não precisava que o espinho saísse. Ele precisava que a graça entrasse. Paulo queria alívio, mas Deus queria dar poder. A graça, o poder de Deus para suportar o tormento. Hoje a graça de Deus vai te alcançar. Hoje a graça de Deus vai te tomar. Ah, querido, o poder de Deus vai tomar você para que você fique firme. O poder de Deus vai te tomar para você não desistir. A graça de Deus vai ser revertida em poder na tua vida. E você não vai sucumbir diante do tormento. Você vai ter esperança, vai ter paciência. Para quê? Para mesmo em meio à tribulação você não ver como todo mundo. Você não viver prostrado, desanimado, acabado, não. Deus vai te levantar hoje. Quem pode segurar na mão de Deus aí? Ainda que você esteja naufragando, Ele é aquele que vem sobre as águas ao teu encontro. Você não vai perecer, porque a graça de Deus está aqui para a sua vida hoje. Se coloque de pé. 2 Coríntios 12, 9 diz: Ele então me disse: a minha graça é o que basta para você. Diga para o seu irmão: a graça de Deus é suficiente para você. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Por isso sinto prazer nas fraquezas, por isso sinto prazer nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Foi colocado um espinho na tua carne, mas foi justamente esse espinho que trouxe você aqui hoje. É a nossa fraqueza que nos faz buscar o Senhor. Porque se nós fôssemos fortes o tempo todo, nós não precisávamos de Deus. Nós um dia achávamos que éramos fortes, até que caímos do cavalo. Mas o mesmo Jesus que estava lá naquele dia diante de Saulo, é o Jesus que está aqui diante de você hoje. A mesma luz que tocou Saulo vai tocar você hoje. E a mesma voz que disse Saulo, é a voz que vai chamar o teu nome. Feche seus olhos. Há um propósito no espinho: manter você em Deus. Entenda, não é uma questão de falta de fé. Não é porque você orou pouco, não é porque você não fez um propósito, não é isso que nós estamos falando. Se hoje você se encontra fraco, atormentado, perturbado, assim como Paulo estava naquele dia, eu quero te dizer que a graça de Deus para você. Comece a falar com Deus. Se você hoje está debaixo de uma colheita ruim, fruto das escolhas do seu passado, eu quero te dizer: a graça de Deus para você. Se você tem orado, mas a resposta não vem, ou mesmo a resposta é não, a graça de Deus para você. Então venha ao altar, querido, porque a graça de Deus vai vir sobre você em forma de poder hoje. Venha ao altar, venha buscar o Senhor nessa hora. Venha se colocar diante de Deus.
Venha orar mais uma vez pela sua causa. O Senhor vai te revestir de poder hoje. Oh, há um depósito de graça que vai ser dispensado sobre esse lugar agora. Oh, oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Os meus olhos já não viam tu.